Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Conversas Sem Rótulo. E hoje nós temos uma convidada mega especial. É a minha amiga, minha colega, psicopedagoga Juliana, que vai falar sobre a psicopedagogia clínica. Vamos ter um bate-papo bem descontraído da nossa prática, né, na clínica, Sim. Ju. Então, pessoal, eu sou Juliana Fraga, idealizadora do podcast junto com a Andrea. E hoje a gente resolveu fazer uma dinâmica diferente. Nós pensamos que nós também temos que ter voz aqui dentro, nós duas. Então, eu, enquanto psicopedagoga, eu vou falar sobre essa prática clínica, a qual é tão importante, né, Deia? Sim. E que muitas vezes não é vista, né? Mas hoje em dia a gente percebe que a gente está muito melhor vista por neurologistas, donas de clínica, né? Sim. Famílias. Sim. A psicopedagogia, quando hoje a gente vai falar aqui sobre o TEA, né? A psicopedagogia com o trabalho com TEA, ela se tornou indispensável hoje, né? Com certeza. E é por isso, assim, que a gente pensou em trazer esse assunto, né? Porque, assim, o fonoaudiólogo, geralmente, ele é o primeiro profissional a receber essa criança, pelas questões de atraso de fala, de linguagem, né? Muitas vezes antes do diagnóstico. Só que, dentro do trabalho clínico, dentro da multidisciplinaridade, nós temos N profissões que são tão fundamentais quanto, né? A gente sabe que é uma ansiedade da família, a questão da fala, da comunicação. Mas a gente tem, como a gente viu no primeiro episódio, a psicomotricidade, que é básica. Porque se tu não tiver uma estrutura motora, uma consciência corporal, tu também vai ter um déficit de fala e de linguagem. Assim como na psicopedagogia, as questões cognitivas. Exatamente. Porque uma coisa acompanha a outra dentro do desenvolvimento, né? Não são estanques, é tudo, é um conjunto de coisas. Então, é por isso, assim, ó, eu gostaria, assim, hoje, né, que tu falasse um pouquinho da tua experiência, desse primeiro atendimento, de como é que funciona, a partir de que idade as crianças podem começar a fazer psicopedagogia. Sim, que quando a gente pensa na psicopedagogia, a gente remete só à idade escolar, parece, isso, né? Isso. E a gente vem tirando isso, né? Porque o que acontece? A psicopedagogia, eu sempre trabalhei com crianças bem pequenas, né? Eu já tive pacientes de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente considera um sucesso, descobrir o TEA, né? Tão recente. Sim. Então, e chegar até nós, e a gente vê o avanço dessa criança, assim como também eu trabalho até com adultos, TEA, né? Então, não tem uma idade e não quer dizer que é a idade escolar. Então, Isso. O trabalho em consultório, ele é um trabalho de acolhimento a essa família, de acolhimento a essa escola, porque a gente faz um trabalho e deve, enquanto psicopedagoga, fazer um trabalho junto com a escola. A escola, ela não pode estar fora da nossa equipe multidisciplinar. A escola, ela tem que sim ser atendida. Claro que a escola precisa estar aberta para isso, né, Deia? Mas hoje, com as dificuldades que as escolas vêm tendo com as crianças até em sala, eu vejo que isso também mudou. As escolas, elas estão muito mais abertas para nos receber. Então, o trabalho psicopedagógico dentro da clínica, ele nunca é aqueles 40 minutos da sessão. Ele nunca é os 40, 50 minutos. O trabalho psicopedagógico, ele é e deve ser cada vez mais humanizado. Então, quando a gente trabalha, que nem eu, que sou especialista em ABA, né? Quando eu sento ali para aplicar a ciência, é um ser humano e uma família que está ali. Então, o meu trabalho é orientar também a criança, a família e a escola. É a tríade, né? A tríade é clínica, escola e família. Exato. É o tripé que vai dar sustentação para aquela criança, né? Exato. Não que só o psicopedagogo possa e não deve, né, gente? Eu acho que todo mundo deve ter contato com a parte externa da criança.
Porque a criança, ela não vem fragmentada, ela vem inteira. Então, o João, ele não é um João na escola, um João na clínica e um João em casa. A gente tá falando do mesmo João. Quando a gente alinha a equipe multidisciplinar, a escola, a família, o desenvolvimento da criança é muito melhor, né? Sim, a gente vê na prática, né? Exato. Então, o trabalho clínico, a primeira entrada da criança, a psicopedagogia, ela precisa fazer essa apresentação dela, antes de tudo, né? Ela precisa acolher e falar o que vai ser o trabalho dela. Para não parecer que vai ser não só um reforço escolar, né? Porque nós não somos professoras de reforço. Sim. Mas eu sou, na minha prática, eu sou super a favor de, por vezes, a criança pode levar o material escolar. Claro. E a gente pode, dentro da prática, fazer uma atividade da escola. Eu tenho colegas em lugares diferentes do país que não fazem, mas tá tudo bem, é prática. Sim. A gente também gosta de dividir a psicopedagogia nisso, né, Déia? Cada um vai ter uma maneira de acessar aquele paciente. E depende também da demanda dele, né? Então... Sim, da faixa etária, o que ele tá necessitando naquele momento, Isso, né? eu recebo muita criança de educação infantil, né? Então, assim, ó, eu já tive pais que perguntaram, mas o que ela vai fazer aqui dentro com 3 anos? Sim. Né? E aí, por isso, essa apresentação. Porque eu vou conversar com vocês, eu vou conversar com a escola, eu vou ver aonde que tá a dificuldade, eu vou realizar atividades junto com a escola, eu vou propor para ela atividades. Então, é uma caminhada. Quando a gente deixa só para a idade escolar, a gente pode chegar com um déficit muito grande lá na primeira série. Sim, a criança já chega mais preparada, né? Mais preparada socialmente, o cognitivo, ela chega com apoio. Sim. Ela não chega sozinha, Sim. né? Então, isso eu tenho visto o movimento das famílias. Cada vez mais eles estão procurando os trabalhos psicopedagógicos com as crianças bem pequenas, né? E muito difícil tu ver uma equipe multidisciplinar sem a pedagogia. Sim. Né? Hoje é muito difícil, ela acaba sendo fundamental. E as famílias têm falado isso para nós, sim, né? Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ju, quando a criança chega, a avaliação que tu faz, ela é instrumentalizada, ela é observacional, vai depender da faixa etária? Isso. Como é que funciona? Exatamente. Assim, ó, nós temos vários instrumentos que são permitido que as psicopedagogas fazem testagens, né? Cognitivas, dislexia, TDAH, foco, né? Então, a gente tem várias testagens. Então, quando essa criança chega, a primeira demanda que eu tenho dela é da família, né? E vamos falar agora que não é uma criança TEA. Essa criança chegou para mim sem laudo. Sim. Ela chega para uma avaliação psicopedagógica. Então, elas são encaminhadas por escola, são encaminhadas por colegas que fazem neuropsicodiagnóstico, que ficaram com uma dúvida ali, e eu já recebi encaminhamento até de neurologistas para passar por uma psicopedagoga e dar uma avaliação. É avaliação, não é laudo, né? A gente faz uma avaliação daquela criança com as testagens permitidas da psicopedagogia. Então, o que eu vou avaliar primeiro? O que a família está me trazendo? Ah, Juliana, a escola pediu para procurar porque a Maria não está com foco na escola. Então, o que eu vou fazer é uma testagem de foco. Eu vou usar instrumentos, que daí tem vários que eu posso utilizar, através de jogos, de testagens, e eu vou ver como que tá o foco daquela criança. E dentro disso, eu vou pegando as avaliações e vou montando, só que eu não trabalho sozinha. Eu preciso também ir no ambiente escolar. Porque eu preciso ter o meu olhar clínico para entender se aquele foco é devido à criança, algo dela, né, que ela não está conseguindo, ou se é também o ambiente. E não é que o ambiente de escola, mas a escola é a culpada, não é isso. Às vezes, ela tá fazendo uma atividade e ela não consegue ficar com barulho. E aí começa uma investigação. Por que ela não tem foco? Por que ela não fica com barulho? Por que na sala sozinha, no consultório, ela faz e na sala de aula não? Por que ela senta e não enxerga o quadro? Será que não é visão? Então, a gente começa a fazer um parecer dessa criança para tentar chegar por que ela não tá conseguindo. A criança se chega para mim assim, Juliana, ano que vem ele vai para a primeira série. Nós temos testagens para testar como que tá essa criança a nível de coordenação.
Então, eu vou usar as testagens para coordenação. Tem uma testagem que eu gosto muito, que é EOCA, que a gente chama, que é uma testagem bem da educação infantil, que é para testar a organização da criança. Então, a gente pega uma caixa e bota alguns itens que são fundamentais. Caderno, lápis, apontador, lápis de cor, borracha. E a gente deixa ali sem falar como que é usado. Pra gente ver se aquela criança sabe dar função para aqueles itens. Então, assim, ó, tem testagens que são muito simples de ser realizada. Sim. Claro que a gente precisa saber, ter estudado ela, para poder aplicar, né? Mas que tu consegue ali colocar na tua avaliação. Tu consegue perceber se aquela criança sabe apontar um lápis. Porque, embora é muito fácil, é uma coordenação que exige. E a gente vê na prática clínica que eles são fascinados por essas coisas. Eu vejo, né, no meu pote lá dos lápis de cor, eles adoram pegar o apontador, mas muitos não sabem. Não sabem. Eles pegam aquilo, eles colocam e eles ficam assim, eles não sabem se girou o lápis, se girou o apontador, aí eles dão pra gente. Isso. E aí são crianças que, se passou por uma avaliação psicopedagógica, ela vai aprender, porque isso lá depois pode refletir uma coisa pequena. Sim. A criança pode sentir, ainda mais quando a gente fala do TEA, ela pode ter uma frustração porque ela não consegue segurar o lápis igual o outro, ela não consegue apontar igual o outro. Então, a gente vai preparando isso e, se é necessário, sim, a gente realiza essas testagens, né? E dentro do ABA também, né? Nós trabalhamos muito com tabela. A gente tenta identificar o que tá acontecendo com a criança. Uma crise, né? Na escola. Ai, toda vez que volta do recreio, Juliana, isso é bem comum. No TEA, toda vez que ele volta do recreio, ele não consegue mais acompanhar a turma. E aí a gente tem que ver assim, o que é benéfico, se é real e ele consegue, se a gente com um monitor ou um assistente terapêutico, né, consegue se estender, ou se é algo que ele naquele momento ele não está conseguindo ficar. Então, esse olhar clínico também tem que ter psicopedagógico, né? Porque a criança, o ambiente escolar, a gente tem que oferecer para ela o quanto o aprendizado está acontecendo. Sim. A partir do momento que o aprendizado não está acontecendo, a gente não pode manter. Uma outra coisa também que eu tenho falado é sobre o assistente terapêutico. Já diz o nome, ele é um assistente. Ele recebe ordem de alguém. Então, assistente terapêutico, não adianta tu ter um assistente terapêutico que faz tudo e a professora não acessa a criança. Quem tem que acessar a criança é o professor. Então, a psicopedagogia, ela faz um trabalho também de orientação disso, né? Olha, professora, tu é a regente da turma, tu é que é a responsável dessa turma, né? E isso acaba acontecendo muito. Agora tu falou... Nossa, acaba acontecendo muito. Porque o professor, ele tá lidando com o grupo. E aquela criança que precisa de apoio, se ela tem um assistente terapêutico, eu acho que a maioria das escolas meio deixam... E não deveria, porque o nome já diz, ele é um assistente, ele é um apoio. Sim. Ele recebe, né, aspas, por favor, ordens de alguém que está ali dentro. Sim. Então, quem tem que acessar essa criança é o professor. Então, quando eu falo que o trabalho psicopedagógico, ele se estende para entender a criança, o professor, mesmo. A gente tem que estar dentro da sala de aula fazendo observações. E uma coisa que é importante também, não se colocar como... eu vou ir pra lá porque a escola tá errada. Não, gente. Nós somos parceiros, né? Parceiros, a gente é um parceiro da escola, a gente quer ajudar e ser ajudado na nossa prática, né? Então, hoje eu vejo que também tá aumentando isso flexível. Eu tenho, dos meus pacientes, eu tenho uma escola, uma rede que não permite visita de olhar a criança. O restante, todos estão aceitando e querem a gente dentro da escola, né? Que bom. Convidam a gente para palestra, para participar de rodas. Eles estão querendo isso. Eles estão precisando, né? As escolas estão perdidas, na verdade. Exatamente. Então, e que bom que elas estão aceitando, né? Exatamente. Então, assim... É uma caminhada, né? Que a gente tem, uma caminhada dentro da psicopedagogia e para cada vez mais, né, melhorar isso para as famílias, para as crianças, né? E também uma coisa que é importante, né, Déia, que a gente tem falado, é passar o que é feito em consultório para as famílias. Sim. Para a família repetir em casa também, né? A gente também precisa fazer esse trabalho. É. Né? Sim.
Porque não é aquele tempo ali de consultório que vai surtir o efeito que se quer, né? É o dia a dia. O dia a dia. As coisas, elas não são micro, né? Não é aquilo ali, é macro, eu digo, né? Elas têm uma proporção. Sim. Não é uma coisa assim que, eu vou trabalhar 40 minutos e vou resolver. Não, eu vou trabalhar aqui 40 minutos, a família vai trabalhar em casa, a escola, dentro das suas possibilidades, vai trabalhar. Aí sim a gente vai chegar em... Vamos ter o problema, mas a gente vai evoluir disso. Sim. Né? Então é um trabalho feito em conjunto. Né? E a psicopedagogia ainda temos a professora do AEE. Então a gente se alinha muito com a professora do AEE, né? A gente vê o que aquela criança... E as professoras do AEE, gente, são fantásticas. Elas têm Geralmente elas têm... Pois era isso que eu ia perguntar. Normalmente elas têm formação em psicopedagogia, eu acredito, isso, e educação especial. Educação especial, né? A lei pede que elas têm que ter educação especial. Elas são uma pedagoga de educação especial. A grande maioria busca a psicopedagogia para um auxílio delas, mas quando elas são contratadas, elas têm que ter a pedagogia de educação especial para trabalhar no AEE. Então, elas vêm com uma visão muito boa. Então, conversar com a professora do AEE é fundamental para a tua prática ali dentro da clínica. Elas são fundamentais porque elas estão vendo o que tu vê na clínica, de forma também, por vezes, individualizada ou em pares. E então, ela vai trazer coisas que tu pode trabalhar com aquela criança. Sim, não, e de dentro da escola, né? Exatamente. Porque elas sabem o que está sendo trabalhado naquela turma. Exatamente. Né? Exatamente. O conteúdo, ou... Exato. Conhece a turma, a professora, as dificuldades, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. E isso, né, daí a gente falando de crianças, né, típicas com alguma dificuldade, porque a gente não recebe somente atípicos, né? A gente recebe típicos com dificuldade de aprendizagem, enfim, para identificar o que está acontecendo. Mas falando das crianças atípicas e dentro do espectro, a gente tem os nível 3 de suporte, né? Sim. E aí a gente tem ali o que eu faço dentro da sala, Julieta. E muitas vezes eu tenho passado que não é o pedagógico que vai ser importante para aquela criança. Na verdade, é pedagógico. A socialização dentro de uma escola ela é pedagógica, né? Então, aquela criança conseguir já suportar estar no mesmo ambiente já é um ganho muitas vezes, né? Então, é um trabalho que também a gente trabalha com a ansiedade dos pais. Meu filho vai ler, meu filho vai escrever. Sim. Depende naquele ano, porque ele primeiro tem que ter habilidades básicas, né? Sim, primeiro ele tem que sentar, ficar uns minutos sentado. Que num nível 3 de suporte, isso às vezes leva um tempo, né? Ele suportar, tá no meio das pessoas. Exatamente, conseguir ficar numa hora do conto que ele não tá sentado, mas ele tá ali assistindo. Então, primeiro ele tem que ter algumas habilidades e também tem crianças que vêm assim, quer que ele aprenda a ler e escrever, mas a criança ainda faz uso de fralda, mamadeira. Então, assim, como que eu vou trabalhar ele pegar uma caneta se ainda ele não segura o básico, uma colher? Né? Então a gente tem que saber, e isso a psicopedagogia ela tem que ter ciência do trabalho dela, né? Aprendizado para poder passar esse conhecimento para o pai. A gente não pode olhar e dizer assim, não, ele não vai conseguir. Não, eu tenho que explicar que agora ele não vai conseguir. Né? Isso. Olha, agora ele não vai conseguir pegar o lápis, mas assim, aqui a gente vai trabalhar para que ele consiga sentar, que ele consiga prestar atenção. Por isso que é tão importante explicar para os pais sobre as etapas do desenvolvimento, né? Isso. Eu, né, faço associação com a Fono. O que tantas coisas vêm antes da fala, né? O contato visual, a troca com o outro, a atenção, né? A imitação. Uma série de aspectos assim que vêm antes, que fazem parte do desenvolvimento para que a criança consiga começar a comunicar. Ter uma intenção comunicativa é básico, né? Exatamente. Então, e assim em todas as áreas, claro. Exatamente. Imagina como é que eu vou querer que a criança tenha uma apreensão, uma pinça, que é uma das coisas, movimentos mais evoluídos que a gente tem. Sim. Né? A pinça.
Se a criança ela não tem nem a pinça, ela tem a apreensão ainda palmar, que é de lá de 3 meses de idade, 4 meses. Ela não teve nem a etapa do rasgar papel, o trabalhar com massinha de modelar. Como que tu vai querer que ela pegue uma tesoura? Sim. Um lápis, um caderno com linhas. Então, a gente precisa ter essa etapa, né? A gente precisa ir apresentando isso para a criança. E não vai acontecer uma criança que não teve isso na educação infantil, não trabalhou isso como terapia, a escola não trabalhou, era uma criança que ficava mais livre no pátio, meio que pegando os brinquedos conforme ela queria, e não foi trabalhado isso, não vai acontecer uma mágica que nas séries iniciais ele vai sentar e conseguir. Sim. Então, assim, as crianças que chegam lá nas séries iniciais e conseguem sentar, prestar atenção do mínimo, né? Fazer alguma atividade, pode ver que são crianças que vêm da educação infantil desde os 2, 3 anos de idade. Nenhuma criança chega sem ter passado por uma educação infantil e vai lá e senta e fica prestando atenção. Não vai conseguir. É um processo. O ser humano, nós somos feitos de processos e etapas. Se a gente pular a etapa, a gente vai ter uma defasagem. Então, é a mesma coisa que a criança lá, quando eles estão maior. Não, mas ele não roda. Daí a criança não aprendeu nem ler nem escrever e tá lá no... a 4ª série. Então, assim, ó, é uma responsabilidade nossa. Ok, ele não vai rodar. Mas eu tenho que ter um sistema, eu tenho que ter um plano. Por isso que o PEI é muito importante. O plano de ensino individualizado, quem faz é a escola. Não é os terapeutas que fazem o PEI. Quem faz o PEI é a escola, junto com a professora do AEE. E esse PEI deve ser encaminhado para nós, terapeutas. E para a família. Para ver o que está sendo feito desse plano individualizado. Então, isso também é importante a gente colocar que é um dever da escola, né? Isso é muito importante, isso é uma informação, porque muitas famílias não têm essa informação. Isso. E nem os terapeutas. Exatamente, nem as famílias. E às vezes até as famílias vêm e pedem assim, vocês têm como enviar o PEI para a escola? Aí a gente fala, opa, isso é comum. Né? Não, vamos ao contrário nisso, né? A gente pode enviar um plano terapêutico. Sim, individualizado daquela criança. A gente tem um plano terapêutico individualizado daquela criança para a gente trabalhar no consultório. O meu plano terapêutico, ele dura 3 meses. Se a criança não avançou, eu passo para 6. E assim eu vou. Sim. Porque também a maioria das minhas crianças em 3 meses tem coisas que eles não avançam. Sim. Então eu continuo com o meu plano, mas eu vou aumentando e vou aumentando as dificuldades que ele está aprendendo. O PEI tem que ser a mesma coisa. Ele é um plano ali individualizado para aquela criança aprender aquilo que ele vai tendo a dificuldade. E esse documento tem que ser construído e saído da escola. Ô, Ju, não sei se dá tempo ainda. Eu acho que sim. Da gente falar uma coisa que eu acho muito interessante que tu fala. Sobre adaptação do currículo escolar. Eu acho interessantíssimo. Sim. Que tu fala. Por exemplo, isso aí que a gente sabe que dentro das crianças dentro do transtorno do espectro autista, as crianças vão passando de ano, mas obviamente elas não estão acompanhando as crianças típicas, né? Mas elas vão passando de ano porque tem que ser, acho que pela faixa etária, algo assim, né? Isso. Tá. Como seria uma adaptação de pedagógica, né? De algum tema lá que estão estudando na sala de aula. Sim, exatamente. Para aquela criança que não consegue acompanhar da mesma forma, mas que ela esteja incluída no assunto. Exatamente. Isso é bem importante, né, Déia? Porque o que acontece? Quando a gente fala em adaptação curricular, a gente tem visto muito dentro da escola assim. A escola tem o professor, tem o monitor, tá tudo dentro da lei, tá? Aí, quando a gente vai fazer a visita, a professora tá lá, isso é muito comum lá no 3º ano, 4º ano, né? A professora tá lá no 3º ano e ela tá falando sobre sistema solar. Vamos supor, um exemplo, né? Nem sei se o sistema solar é do 3º ano, mas vamos lá. Ela tá falando sobre o sistema solar. E aí, eu tô lá fazendo a minha observação e percebo lá que a Joaninha, né? Ela tá com uma folha, enquanto a professora, todos estão com folha do sistema solar, estão vendo ali o sol, tararã, o que faz, com a professora lá na frente, mostrando no quadro, mas a Joaninha tá com uma folha com uma letra do nome J, do nome dela.
riscando aquela folha e com o monitor aqui do lado. A pergunta que eu faço é, se é uma adaptação escolar, se é uma adaptação de material, por que que a Joana não está também com um sistema solar adaptado para ela? Tudo bem que a Joana na folha, com um texto, ela não sabe ler, Sim. não vai ser interessante. Mas será que se eu pegar e fizer com isopor, ou algo até plastificado, um material adaptado mesmo. E enquanto a professora está falando do sistema solar, enquanto as crianças estão vendo ali na folha, a monitora está apresentando a mesma atividade para ela. E isso ainda se torna pior, porque agora a gente está falando de um assunto que é difícil, o sistema solar é um exemplo. Mas na matemática, muitas vezes eu chego nas escolas... E aconteceu já de ver isso, por isso a importância da observação da psicopedagoga clínica dentro da escola. Não é para dizer, escola, vocês estão fazendo errado, mas é para dar um apoio. Olha, quem sabe tu faz de outra forma. Toda vez que eu vou, eu digo assim, quem sabe a gente prepara uma caixa para ela. E essa caixa pode ter coisas do sistema solar, pode ter números, por quê? A professora contagem, tá lá, palitinhos. Porque isso é inclusão, né? E as escolas têm aceitado, elas falam, nossa, a gente não tinha pensado nisso antes, Juliana. Sim. E isso dá para fazer e tá sobre o nosso alcance. Então a professora tá lá dando uma aula de matemática e a Joana continua com a mesma letra J. No outro dia. Sim, ela não precisa estar aprendendo, como os outros, a tabuada ou multiplicação. Isso. Mas ela pode estar aprendendo a fazer 3 palitinhos, mais 2 palitinhos e 5 palitinhos. Ela está inserida no Ou ela pode estar só contando e pareando. Um palito número 1, 2 palitos número 2. Não importa, ela está fazendo números também, né? Cálculo, ela tá aprendendo. Ou coisas matemáticas, quantificação, sei lá. Isso, né? ela tá junto com a turma naquela matéria. Porque eu penso assim, ó, nos coloca a gente num lugar, né? Eu não entendo nada de informática, né? Não entendo nada. Entendo o básico do básico para poder viver nessa era digital. Aí daqui a pouco me coloca numa sala com um monte de engenheiros e aí eu... fico só com as minhas coisinhas ali, um joguinho, né? Eu tô com o jogo da memória e eles tudo com computador. Gente, eu também, mesmo que eu não sei mexer igual eles, me dá um computador que eu vou fazer alguma coisa no Word, eu vou fazer aquilo que eu consigo, entende? Então, quando a gente fala em adaptar esse ambiente, adaptação curricular, nós temos que pensar isso. Não é ter um livro diferente para a criança ficar passando. É o assunto que o professor está dando ser o assunto que aquela criança está ali adaptada. Então, isso para mim é fundamental. Isso tem que existir, né? Tem que existir. É isso aí. Então, acho que a gente deixa, né, Déia, como dica, né, para as escolas. Até depois no vídeo, a gente vai deixar a descrição com os nossos contatos, né? Sim. E a gente tá indo muito nas escolas também fazer palestras, né? Sim. Então, a gente pode fazer também esse trabalho. Porque assim, ó, quando eu e a Ju começamos a conversar sobre a ideia do livro que a gente escreveu, né? O Diferente Também é Igual, partiu exatamente da nossa experiência, da nossa vivência dentro das escolas, porque normalmente os pacientes que a gente atende em comum, nós fazemos reunião com as escolas, com o professor, com a coordenação, orientadora pedagógica, né? E aí a gente começou a vivenciar essa dificuldade, que é normal, que não é problema algum. Faz parte da vida a gente não saber, a gente nós ficarmos inseguros perante a coisas novas, né? E aí surgiu a ideia do livro, exatamente para que as crianças pudessem entender aquele colega que é diferente, porque isso também é um problema dentro das escolas, que a gente ouve muito, né? Principalmente das mães dos nossos pacientes falarem. Da questão da aceitação, né? Isso, as crianças, e quando eles vão crescendo, vai piorando, né, Déia? Porque hoje até eu tive numa escola e a mãe falou pra mim, quando ela era pequena, as coleguinhas brincavam mais. Hoje os colegas não têm mais interesse. Claro, porque não desenvolve o assunto, porque pensa diferente. Então, precisa ser feito um trabalho dentro da sala de aula de apresentação, né? Do que é, como que é. Até porque o livro a gente traz isso, né? Que é um trabalho
para a sociedade. Porque hoje as escolas estão sentindo o impacto no ensino médio. Porque os autistas crescem. Claro. E as pessoas não estão sabendo trabalhar com adolescentes TEA, né? Então é preciso a gente se qualificar também, porque as pessoas a gente aprendeu com criança. O que eu faço estimulo para criança? Agora eu preciso aprender com adolescentes, porque essas crianças estão crescendo. E o que eu trabalho com adolescentes? Como que eu faço esse trabalho de inserir a inclusão? Então, a psicopedagogia, ela também precisa fazer isso, né? Por isso que nós temos muitas pessoas que não atendem adolescentes, né? Sim. Eu não atendo adolescente, eu atendo só até faixa etária, até 10, 11. E eu ouço bastante. Na área da fono, já ouvi de vários colegas assim, eu não atendo adolescente e adulto, eu só atendo criança. Isso. Mas é por quê? Porque elas também não se sentem confortáveis, né? Isso, porque não, durante muito tempo não tinha estudo sobre isso. E agora que a gente está buscando, né? Sim. Estudar e buscar que essas crianças, elas vão crescer e cresceram, né? Sim. Então agora a gente tem que ter meios para apoiar também as escolas, porque a professora do AEE tem que atender até o ensino médio. Né? Não é só nas séries iniciais, Fundamental 1, Fundamental 2. O AEE, ele tem que estar lá no ensino médio. Então, tem que ter uma... E tem escolas fazendo um trabalho muito legal. Hoje mesmo eu conversei com uma escola e a profissional do AEE fez um trabalho de comunicação aumentativa alternativa lindo com um menino do ensino médio. Que legal. Ela conseguiu acessar ele dentro do AEE. Um adolescente que estava sem suporte, terapia aqui fora, e ela conseguiu dentro da escola inserir. E é um trabalho que o AE fez. Coisa linda, com né? esse adolescente. Agora, isso aí é que é... Mas aí envolve, é o profissional, que nem a diretora falou pra mim, Juliana, é um profissional diferenciado. Muito. É um profissional que estuda muito. Estuda, então, busca, gosta do que faz, quer realmente ajudar aquele aluno, né? Exatamente. E assim como a gente fala em consultório, né, Déia? Os colegas, em geral, quando eu falo colegas, eu falo a nível nacional, mundial, todos os psicopedagogos do mundo, né? Precisa buscar essas orientações. Sim. Precisa buscar estudos. A gente hoje, né, eu faço estudo internacional, né? Hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer pesquisa, estudar e ter uma supervisão, porque eu não encontrei mais estudos aqui dentro do Brasil, né? Então, eu tive que começar a buscar outros estudos e ler artigos para poder entender essa adolescência, né? Então, a gente precisa fazer isso. É uma coisa que não dá, porque essas pessoas, elas vão precisar de suporte. Claro. Certo? Então, eu acho que era isso. Da nossa Adorei. Eu também, adorei poder falar da minha profissão. A gente vai trazer mais colegas aqui, né? Psicopedagogas, né? Também para falar sobre escola também. E levem, né, esse podcast para todas as escolas, né? Acho que todo coordenador, diretor tem que estar ciente disso, né? Sim. E os professores chamar a equipe multidisciplinar para dentro da escola também, né? Sim, a escola também tem esse direito, né? Se a criança ela é atendida, a escola também tem esse direito de ter o contato, não é de ambas as partes, assim, não só nós enquanto clínica procurar a escola, a escola também tem que nos procurar e ela tem esse direito de saber o que estão fazendo, o que estão trabalhando para poder dar o suporte para elas, né? Exatamente, que é muito importante. Então tá, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Teremos mais episódios, né? Teremos. Do nosso Conversas Sem Rótulo.